ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. Hoje mais alguns amigos e amigas do WhatsApp vão ganhar um salve e um beijo, mas se você não aparecer na lista, me dá um toque para os próximos vídeos, ok? Vamos lá, Silmar Camilo, Cristiane, Raira, Fátima Quirino, Cleiton, Priscila Martins, Elisiane Bueno, William, Juan, Felipe, Rogério, Evaldo, Hélio, Cristiane, Júnior, Rita Gonçalves, Lucas Porciúncula, Cristiane Nonato, Fabiola, Lucas Henrique, Miqueias, Mário, Sebastião Ricardo, Vander, Nil, Wanda, Arta, José Ricardo, Jamerson e Lígia Pinheiro. Hoje teremos 3 relatos, que hoje eu quero judiar de vocês. 2 relatos estão muito relacionados com algo como se fosse assim, mudança temporária de realidade, algo que cobre Sete Além, mas não é tão ostensivo, não é tão violento. Vocês vão entender. E o terceiro relato já é um pouco mais raiz. E eu quero saber a opinião de vocês nisso tudo, hein? Bom, o primeiro relato, o relato da Kátia, se chama Um Portal do Bem. E começa mais ou menos assim. Querido Luciano, fiquei bastante em dúvida se eu deveria ou não contar esse relato, eu não quero que me vejam como louca. Mas hoje, vendo seus vídeos do canal, eu tive coragem, afinal há muitas pessoas que contam histórias extraordinárias e eu não me sinto mais sozinha nessa loucura. Bom, aconteceu no fim de semana, dia 25 de setembro de 2021, aproximadamente às 13 horas. Nesse dia eu estava levando a minha filha da USP, para realizar uma prova de concurso, e para nós a USP fica muito fora de mão, pois eu sou da Zona Leste e Butantã é longe demais. Tive que pegar o metrô perto de casa, ir até a República e seguir até o Butantã e lá pegar um ônibus que parava na frente da FEA, onde seria a prova. Aguardei minha filha entrar no prédio e depois parti de volta para casa, e o fato estranho aconteceu exatamente no retorno. Lá na USP é um horror encontrar ônibus que leva de volta ao metrô. Esses dias não estão tendo aulas e a frota de ônibus está bem reduzida. As referências para pegar o ônibus eram distantes e bem confusas, sem contar que lá as ruas são todas iguais, vazias e mais parece uma cidade fantasma. Perguntei para as pessoas que estavam no ponto de ônibus, na frente da FEA, se lá passava algum ônibus que ia para o metrô. E uma moça disse que lá não passava nenhum, que eu tinha que pegar esse ônibus da rua atrás da FEA, que lá era um ponto final e era mais fácil de pegar ônibus. Eu fiz como a moça falou, fui para o local indicado e tive a sorte de encontrar no caminho de ida o ônibus Butantã, indo para o metrô. Dei o sinal mesmo fora do ponto, ele parou e eu entrei. Confirmei com o motorista se aquele ônibus ia mesmo ao metrô e ele disse que sim. Felizmente deu tudo certo até aí. Eu estava voltando para a minha casa.
Chegando na estação Butantã, desci do ônibus e entrei na estação. Olha só, eu teria que fazer o caminho de volta e pegar o trem no sentido Luz para descer na República e enfim estar na linha vermelha que me levaria até em casa. Nada de estranho. A estação República faz ligação com a linha amarela, que é a estação Butantã, e da linha amarela é fácil entrar na linha vermelha, que é a linha de destino onde eu moro. Enfim, já na linha amarela, eu fui seguindo pelo painel até chegar na República, onde eu desceria, e assim que chegou na República, realmente eu desci para pegar o sentido Corinthians-Itaquera, que é o que me leva para a Zona Leste. Ou seja, é um caminho fácil, tranquilo, corriqueiro e que eu já fiz muitas vezes. Eu comecei a andar lá dentro, só que comecei a me confundir, tentando encontrar as indicações Corinthians-Itaquera que sempre estão lá. Só que eu não encontrei nenhuma indicação. Eu parei e tentei confirmar se eu estava no local correto, e eu estava no local correto. Será que tinham tirado a placa? Impossível, nunca fariam isso. Continuei andando, e de repente eu me vi em um corredor estranho, meio escuro e vazio, um corredor com luzes piscando. Eu segui por esse corredor apertado e eu saí em um lugar nada a ver. Eu andei pela passarela rolante e nada de encontrar nenhuma indicação e nenhuma direção. Nada dizia onde eu estava indo e nem de onde eu estava vindo. O engraçado é que era uma estação vazia, coisa raríssima num sábado. Quando acabou a passarela rolante, eu vi os caixas e as catracas. E de repente, do fundo começaram a brotar pessoas, como deve ser habitualmente. E as pessoas foram chegando, até que de repente havia pessoas em todo canto novamente. Muitas pessoas. O mais estranho é que eu percebi que eu estava na estação Consolação. Meu Deus, como isso era possível? A estação Consolação fica na linha verde do metrô. E eu tinha descido na República, que é a linha amarela. Uma doideira que até agora eu não entendo e eu não contei para ninguém com medo de ser julgada como louca. Eu já vi e revi, fiz e refiz o caminho e o mapa da linha dos trens e da linha dos metrôs. Não tem sentido o que aconteceu. Eu tenho certeza do que eu fiz. Eu desci na República, confirmei, inclusive eu acompanhei tudo pelo painel de dentro do vagão. Como eu fui parar na estação Consolação, Luciano? É um mistério. Bom, antes de continuar o relato dela, deixa eu comentar aqui. Teoricamente, ela teria que ter descido na linha amarela na estação Paulista para pegar a esteira e parar na Consolação. Então, eu que conheço bem a malha metroviária de grande parte do país, o que aconteceu com ela realmente é estranho. Não faz sentido. Voltando. Então, Luciano, eu acredito que eu posso ter entrado em um portal lá dentro da estação e que esse portal poderia ter me levado para, sei lá, Sete Além, se eu me distraísse e não tivesse percebido o erro a tempo. Essa é a minha sensação, que eu atravessei um portal, mas que eu recobrei o meu controle antes. Em nenhum momento eu percebi pessoas estranhas, pelo contrário, não havia pessoas no corredor onde eu passei, não havia ninguém, tudo estava vazio. E na passarela rolante, também. Como isso é possível num sábado de grande movimento? O que me causou mais estranheza é como eu fui parar na Consolação, como se eu tivesse atravessado um buraco de minhoca, desses que te mandam para um local distante.
Olha, Luciano, a certeza da existência de portais é cada vez mais real, e assim como esse portal foi do bem e nada de ruim aconteceu comigo, podemos nos deparar passando por portais astrais do mal. E sinceramente eu tenho muito medo de entrar em Sete Além. Eu acredito e já estive em Sete Além em sonhos. E eu sei que lá é horrível e jamais eu pretendo ir fisicamente para lá. Desculpe o meu desabafo. Eu penso que você entenderia bem o que eu estou contando. Por isso eu quis te contar. Se possível, me esclareça o que realmente houve. Um abraço. Bom, o que eu posso te dizer é que eu acho que você usou algum tipo de, sei lá, portal para atravessar uma distância física, ou talvez você foi para um local, como eles falam em teorias do efeito Mandela, um local onde essas estações são ligadas, sabe? Um universo diferente. Estranho, né? E vocês, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo que agora eu vou contar o segundo relato. Não se esqueçam que hoje tem 3. O segundo relato é da Luana e se chama O Banco Foi Parar em Sete Além. Vamos lá. Esse relato começa mais ou menos assim. Boa noite, Luciano e membros do canal. Boa noite, Alminha. Eu trabalho em uma empresa de call center na zona leste de São Paulo. Através dessa empresa eu recebo meu salário pelo Banco do Brasil. Moro na região central de São Paulo em uma travessa da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no bairro da Bela Vista. Na região que eu moro, a agência mais próxima do Banco do Brasil fica na própria Brigadeiro Luiz Antônio, próxima ao Hospital da Mulher. Sabe o Pérola Byton? Enfim, no final de 2020 a empresa me deu férias. E as férias estavam vencidas, então eles foram meio que obrigados a me dar, e eu passei depois das férias a trabalhar em home office. Bom, em maio de 2020, alguns meses depois das minhas férias, eu estava na rua caminhando, fui ao mercado comprar alguma coisa, e quando eu estava voltando na rua de cima da minha casa, a rua Rui Barbosa, na altura do número 150 a 180, e eu quero deixar bem claro que eu sou membro de vários canais de assuntos relacionados ao sobrenatural, terror, ufologia. Eu adoro esses assuntos. Então eu já conheço bem os assuntos de Sete Além. E eu, sinceramente, eu não acreditava em universos paralelos e nada disso. Como também não acredito em relatos de lobisomem. Então, voltando, eu estava passando nessa rua e nada mudou. Nem as pessoas, nem o lugar, nem o céu, nem a rua, nem o cenário. Porque algumas pessoas dizem que realmente acontecem coisas bizarras, né, quando elas vão para Sete Além. Mas para mim nada ocorreu. Enfim, eu não sei o que aconteceu comigo, se eu estive em outra dimensão, mas o fato é que, estranhamente, no que eu cruzava essa rua Rui Barbosa nessa altura que eu falei, sendo que essa rua fica a 5 minutos da minha casa, eu vi uma enorme agência do Banco do Brasil. A maior agência que eu já vi. Eu estranhei muito, porque eu tenho 44 anos de idade e eu moro nesse bairro desde os 12 anos. Eu conheço tudo como a palma da minha mão. Esse bairro eu ando de olhos fechados. E eu pensei, eu não acredito que eu passo aqui todos os dias praticamente. Eu nunca tinha notado uma agência do Banco do Brasil desse tamanho e a 5 minutos da minha casa. Nossa, eu vou vir aqui quando eu precisar, ao invés de me deslocar até a outra agência que fica lá perto do hospital, que é 20 minutos da minha casa. Então eu saí dali feliz, pensando que agora eu ia ter um banco mais próximo da minha casa, e eu até esqueci esse assunto. Dias depois eu precisei ir até uma agência do Banco do Brasil, e aí eu pensei, vou naquela nova agência, obviamente na rua Rui Barbosa, é muito mais perto. Porém, para o meu espanto, aquela agência do Banco do Brasil não estava lá. Eu fiquei em choque. Comecei a andar a rua toda, procurar a agência. Será que eu me enganei? Eu tenho total controle da minha saúde mental, dos meus pensamentos. Eu não uso nenhum tipo de substância. Luciano, eu juro que eu vi aquela agência perfeitamente, só que naquele dia eu não encontrei mais.
Eu percorri a rua de cima para baixo várias vezes, olhando para os dois lados para me certificar. Olhei as ruas que cruzam para ver se eu não tinha confundido. Não. Eu estava pensando, será que eu fiquei louca? Eu não encontrei a agência. O que eu fiz? Decidi perguntar para as pessoas da região. Eu não ia deixar barato. Eu sou teimosa. Fui para alguns comerciantes e fui perguntando para todas as pessoas. E olha, 100% delas me disseram que não tem nem nunca teve a agência do Banco do Brasil naquela rua. Somente perto do Hospital da Mulher, como eu já mencionei. Que os únicos bancos na rua são e sempre foram o Bradesco e a Caixa. Eu ainda apontei o lugar e descrevi a agência para todos com quem eu falei. Comerciantes, ambulantes, pessoas da rua. Alguns até me estranharam. E todos confirmaram. Banco do Brasil, ainda mais deste tamanho de agência, não tem e nem nunca teve. Luciano, até hoje eu me pergunto o que seria aquilo. Eu não acredito que eu tenha ido para Sete Além, já que, como eu disse, não teve troca de cenário, nada, as pessoas não mudaram, não fui maltratada, não vi fantasma, mas eu tenho certeza absoluta que aquela bendita agência do Banco do Brasil estava ali. Será que eu visualizei o Banco do Brasil de outra dimensão? Será que eu pisei por alguns instantes em uma realidade paralela onde há aquela agência? Enfim, eu não tenho respostas para essa pergunta. Mas isso realmente aconteceu comigo. Parabéns pelo seu canal e um grande abraço, Luana. Bom, meu comentário é o seguinte, é igual o anterior, igual o relato anterior, do metrô. É um relato de realidade paralela, de universo paralelo, de você pisar em uma dimensão estranha e voltar. Ou talvez não voltar. Vamos agora ao relato mais pesado de hoje, o terceiro relato. Se você aguentou até aqui, esperou, curtiu, compartilhou, você é uma pessoa que eu considero muito. O terceiro relato é do Lucas e ele se chama Um Hospital em Sete Além. Esse relato você vai ver que ele é muito parecido com alguns outros relatos, não só de hospital, mas outros, mas parece que há muitos pontos em comum, né? Isso é estranho. Bom, o relato Um Hospital em Sete Além começa mais ou menos assim. Luciano, eu me chamo Lucas e gostaria de deixar meu relato, buscando alguma orientação desse evento que ocorreu comigo. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Desculpe se eu não conseguir detalhar tanto. Então vamos lá. Eu trabalho em um hospital que eu prefiro não mencionar o nome, em Porto Alegre, e o ocorrido é recente, foi agora neste inverno. Meu expediente começa às 6 da manhã, então eu acordo umas 5 para me arrumar e saio de casa por volta das 5h30. Faço um trajeto de 15 minutos até o hospital. Por ser um horário que não tem trânsito, o trajeto foi normal. Estava tudo meio nublado, meio frio, como de costume por essas bandas. Cheguei no estacionamento dos funcionários, que fica um pouco distante do hospital. Numa estrada aproximadamente de 500 metros, mais ou menos, eu faço esse trajeto de 7 a 10 minutos, dependendo da pressa. Na maioria das vezes eu faço acompanhado de um colega que eu sempre encontro todos os dias, que entra no mesmo horário que eu. Estranhamente, naquele dia, esse colega não estava no estacionamento me esperando. Eu andei sozinho e fiz o trajeto. Quando eu saí na parte coberta do estacionamento, na verdade, caía uma leve garoa. Eu uso óculos e estava usando a máscara. Os óculos molharam com a garoa e embaçaram com a máscara. Então eu tirei e guardei os óculos no bolso. Quando eu fiz isso, eu senti um certo peso no meu corpo. Meu corpo ficou mais denso.
Olhei para cima e o céu estava meio avermelhado. Eu lembro de reparar nesse detalhe, mas até então permaneci tranquilo. Como eu falei, era umas 5h45 da manhã, madrugada escura. Os postes estavam praticamente todos desligados, bem escuros mesmo. Não é comum ver pessoas no pátio do hospital a essa hora. Na verdade, nunca tem pessoas no pátio do hospital a essa hora. Mas quando eu me aproximei do primeiro prédio, incrivelmente, havia 5 pessoas em círculo conversando, falando baixo. Achei muito estranho. Eu não conseguia ouvir e nem era da minha conta. Só pensei o seguinte: nossa, esses familiares de pacientes, a essa hora aqui, tomara que eles não percebam que eu sou funcionário, porque senão vão parar para pedir informações e eu não sei dar informações e nem posso me atrasar. Pensei isso e segui. Realmente, eles me ignoraram, continuaram falando baixo e bem próximos um do outro. Eu não vi mais ninguém até a entrada de funcionários, que estava vazia. Eu bati o ponto e fui para o meu setor. Durante o trajeto até o meu setor, estranhei novamente, eu não vi ninguém, nenhuma outra pessoa, o que é muito bizarro. Eu só ouvia os meus passos no corredor. Mas eu não dei bola, eu estava com muito sono. Trabalho como auxiliar administrativo, eu não mencionei ainda. Eu atendo pacientes que estão dando entrada no hospital, ingressando no hospital. O setor funciona 24 horas, então eu sempre chego, tem um colega de plantão que vai embora. E ele é um cara muito sério, é um cara muito dedicado e muito trabalhador. Ele é um rapaz muito disciplinado. Quando eu entrei no setor, juro, eu conheço ele há muito tempo. Foi a primeira vez que eu vi ele gargalhando. E ele estava realizando um atendimento. E ele gargalhava muito e gargalhava alto com uma paciente. Uma senhora muito estranha e sinistra, um olhar maligno. Eu dei bom dia para os dois, fui guardar a minha mochila. Eles ficaram em silêncio, como se eu estivesse invadindo o espaço deles. Como se eu fosse um estranho. Não havia mais ninguém aguardando o atendimento. Eu liguei o meu PC, quer dizer, tentei ligar, separei as canetas, fui percebendo alguns detalhes estranhos no setor e na rotina. Tudo estava muito bagunçado na mesa, coisa que nunca acontece, e tinha um cheiro estranho no ar. O saguão estava completamente escuro. Lógico que a nossa cabeça sempre tenta achar uma explicação lógica para tudo. Eu estava presenciando algo muito estranho. Eu estava me sentindo desconfortável, parecia que eu estava de ressaca. E olha que eu nem tinha bebido. Luciano, um detalhe importantíssimo. Tanto o meu colega quanto essa senhora estavam sem máscara. Não estavam nem com a máscara abaixada, estavam sem máscara. Dentro de um hospital, eu estranhei muito e pensei, será que suspenderam o uso de máscara? Que doido, eu não estou sabendo disso. Deixa eu checar no Google. Mas o PC não ligou. O computador do trabalho não deu sinal de vida. Peguei meu celular. Sem sinal. Ué, foi então que meu colega me olhou com cara de cansado. Ele parecia um viciado em crack, o rosto todo cansado. Ele olhou para mim de maneira estranha e disse: sem sinal por aqui, colega. Ele estava meio irônico na voz e no sorriso, e aquela senhora só me olhava de maneira estática. O sorriso dela também estava congelado. E às vezes, em um momento ou outro, ela molhava os lábios, e quando ela fazia isso, fazia um barulho irritante e molhado, meio nojento. Eu fui ficando enjoado. O banheiro da recepção estava ali disponível e eu precisava fazer uma volta. Eu fiz uma volta para acessá-lo. Ao lado do setor onde eu trabalho, em frente ao saguão, tem um corredor de acesso aos elevadores. Lá
tinha uma maca. Isso mesmo, tinha uma maca no corredor, com uma pessoa que estava muito debilitada. Não tinha ninguém da enfermagem auxiliando essa pessoa, coisa que nunca ocorre. Essa pessoa gemia de dor, falava algo baixo, resmungava. Eu não conseguia entender o que ela falava, então me aproximei. Era um homem e ele estava ensanguentado. Eu fiquei muito assustado, não é normal isso acontecer naquele nosso hospital. Paciente abandonado, ensanguentado, num corredor próximo à recepção. Nunca aquilo aconteceria. Cheguei a ficar revoltado. Quando olhei para trás, percebi a aproximação de um homem enorme, bem grande e até gordo, muito gordo. Luciano, eu tenho 1,90 de altura. Esse homem era facilmente bem maior que eu. Ele chegou em cima do cara que estava na maca e começou a farejar o homem. Sério, ele ficou cheirando aquele homem. Nojento. Então ele olhou para mim com uma cara muito brava e me intimou para que eu me afastasse. Ele disse: sai, ele é meu, sai, sai. Eu até dei uma encarada, mas eu fui em direção ao banheiro. O enjoo estava forte e eu estava meio nervoso com tudo aquilo. Passei pela nossa recepção e notei algumas pessoas sentadas, todas muito eretas, com a coluna ereta, paralisadas, nenhuma expressão no rosto, como se fossem manequins, sem piscar, mas eram pessoas vivas. Dava para ver pela pele e dava para ver que elas respiravam. Eu apenas ouvia meu colega gargalhando com aquela senhora grotesca na recepção e o barulho dela molhando os lábios. Cheguei no banheiro e vomitei muito. Na medida que eu colocava tudo para fora, o mal-estar foi passando. Eu lavei o meu rosto, sequei e saí do banheiro. Como era de se esperar, tudo estava mudado. Não havia ninguém na recepção com meu colega. E ele estava lá, sentado, bem disciplinado, de máscara. Ele me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu falei que sim e perguntei: por que você está me perguntando isso? E ele falou: porque desde quando você chegou você está agindo muito estranho. O cara da maca havia sumido. O saguão estava bem iluminado, os funcionários começaram a surgir normalmente e eu nem comentei nada com meu colega para ele não me achar maluco. Fiquei muito pensativo sobre esse evento, Luciano. Eu tenho certeza que eu fui parar em Sete Além. Não foi uma alucinação. Foram poucos minutos da minha vida real. Eu acompanho o seu canal desde o início desse ano. Você foi a pessoa que apresentou Sete Além para mim e para o mundo. E eu estou muito interessado nesse assunto. Certa vez eu vi um relato no seu canal sobre espelhamento entre pessoas do nosso mundo e seres de Sete Além. Eu acredito que isso aconteceu comigo. Acredito que Sete Além seja uma versão macabra do nosso universo, onde nesse exato momento existe uma versão minha vivendo lá, podendo em alguns momentos ocorrer uma troca de versões entre universos. Ou talvez uma invasão. Espero que eles não enjoem daquele universo e queiram trocar com a gente, mandando alguns de nós para lá e vindo para cá. Imagine o estrago que eles farão aqui e imagina o sofrimento que nós passaremos num universo daqueles. Desculpa se eu cometi algum erro. Eu fiz esse texto no celular, na correria, mas eu precisava desabafar. Pode corrigir o que for necessário. Muito obrigado, Luciano. Um abraço. E atenção!
Os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. Inscreva-se neste canal e ative as notificações lá no sininho. Deixa seu like e seu comentário nesse vídeo. Ajude a compartilhar e espalhe a palavra. Siga-nos nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Tem também o TikTok, @oficial7além, o grupo e a página oficiais no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano@7além.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom, ou se quiser fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@7além.com.br. E agora uma novidade. Você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lida ou tocada aqui nesse programa. Manda um WhatsApp para 11 9 3962 8415. 11 9 3962 8415. E quem sabe no próximo programa a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição deste vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. Senhoras e senhores, cidadãs e cidadãos, eu nem vou comentar esse relato, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Ele merecia um vídeo separado, não merecia? Mas eu fiquei com pressa de gravar ele para vocês, por isso que eu tô pondo hoje para vocês aqui. E eu quero saber a sua opinião, eu quero o seu comentário. A sua opinião vai ser essencial para eu saber o que aconteceu. Então, eu aguardo o seu comentário, seu like, sua inscrição, aguardo você espalhar a palavra, me ajudar a divulgar esse canal para mais pessoas trazerem mais relatos sobre 7 Além. Há muitos relatos por aí que não foram contados. Precisamos despertar as pessoas. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.